Marcos caminhava pelas ruas silenciosas e mal iluminadas do subúrbio brasileiro, onde o asfalto irregular refletia a luz amarelada e vacilante dos postes antigos que pontuavam o longo caminho de volta para casa. Ele era um homem profundamente moldado pelo pragmatismo, alguém que nunca permitiu que superstições, lendas urbanas ou contos de fadas nublassem seu julgamento lógico e frio. Para Marcos, o mundo era composto estritamente de concreto, contas acumuladas sobre a mesa da cozinha e o suor amargo de um trabalho exaustivo que parecia exigir cada vez mais em troca de uma recompensa financeira cada vez menor. Naquela sexta-feira específica, o peso da fadiga era quase físico, uma pressão constante sobre seus ombros cansados. Sua conta bancária estava perigosamente no vermelho, e a frustração pessoal de ver os anos passarem sem nenhuma conquista significativa corroía sua mente como um ácido silencioso. Ele não acreditava em sorte, milagres ou intervenções divinas. Sua única crença residia no que podia tocar, medir e, acima de tudo, vender para sobreviver. Ao se aproximar de uma encruzilhada em formato de T, o brilho trêmulo de chamas baixas e persistentes chamou sua atenção imediata na penumbra. Ali, posicionado no centro exato do cruzamento deserto, repousava um despacho imponente e estranhamente luxuoso, algo muito mais elaborado e caro do que as oferendas simples de pipoca ou velas solitárias que ele costumava ignorar com desprezo durante suas caminhadas noturnas rotineiras. Marcos parou sua caminhada, não por um sentimento de respeito ou temor religioso, mas por uma curiosidade oportunista alimentada pelo puro desespero financeiro que o assombrava. O cenário ao redor da oferenda era carregado de uma energia densa e sensorial, quase palpável no ar parado daquela noite quente. O cheiro pungente e alcoólico de cachaça barata misturava-se ao aroma excessivamente adocicado e viscoso do mel que escorria sobre uma montanha de frutas vermelhas maduras, agora começando a ser cobertas por uma fina camada de poeira da rua. Charutos de marca cara, ainda soltando fiapos de uma fumaça azulada e aromática, preenchiam o ambiente com um perfume amadeirado e pesado, enquanto dezenas de velas vermelhas e pretas lutavam para permanecer acesas contra a brisa fraca. Seus olhos, treinados pela necessidade para buscar qualquer objeto de valor em meio ao caos, fixaram-se em algo que parecia absurdamente fora de lugar naquela mistura de fé e sacrifício. Entre garrafas de champanhe ainda lacradas e pedaços de tecidos acetinados que brilhavam sob a luz do luar, reluzia um amuleto de prata antiga. Era uma peça pesada, trabalhada com detalhes intrincados e símbolos que Marcos não conseguia decifrar. No centro, uma pedra negra, tão escura e polida que parecia absorver a pouca luz disponível, estava encravada com uma precisão magistral. Marcos sentiu o coração acelerar violentamente. Aquilo não era apenas um item ritualístico, era um pequeno tesouro material. Em sua mente cética, o simbolismo religioso era inexistente. Ele via apenas o quilate da prata, o brilho da gema e a possibilidade imediata de aliviar as dívidas sufocantes que o perseguiam dia após dia. Enquanto a mente de Marcos calculava rapidamente o valor potencial daquela peça em uma loja de penhores, uma voz interna tentou sussurrar um aviso sobre o perigo de mexer no que não lhe pertencia. No entanto, seu ceticismo era sua armadura mais resistente. Isso é apenas lixo abandonado na via pública, pensou ele, forçando uma racionalização para o ato que estava prestes a cometer. Se alguém deixou isso aqui na rua, é porque não quer mais o objeto. É um desperdício imperdoável deixar algo tão valioso apodrecer na calçada. Com um movimento rápido e furtivo, ele se inclinou e sentiu o frio cortante do metal contra as pontas dos dedos. Antes que possamos continuar com esta jornada sombria, aproveite para se inscrever no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo agora mesmo. Ao fechar a mão com força sobre o amuleto, um arrepio gélido subiu instantaneamente por seu braço, mas ele o atribuiu ao sereno da noite. Colocou o objeto no fundo do bolso, sentindo o peso reconfortante da prata contra sua coxa. Sem olhar para trás, Marcos retomou seu caminho, tentando manter um passo normal para não levantar suspeitas. No entanto, a atmosfera ao seu redor havia se transformado. O som de seus próprios passos no asfalto agora parecia ecoar de forma oca e vibrante.
De repente, o vento que soprava de forma suave parou de forma abrupta. O silêncio que se seguiu era uma pressão física que esmagava seus tímpanos. Marcos parou bruscamente no meio do quarteirão, a poucos metros de sua casa. Ele sentiu um calafrio intenso, uma vibração que percorreu sua espinha e fez os pelos de sua nuca se eriçarem. Uma sensação avassaladora de estar sendo observado por algo invisível tomou conta dele. Não era o olhar de um vizinho curioso, mas a percepção aterrorizante de que 1000 olhos famintos o vigiavam a partir da escuridão densa das sombras. Ele estava sozinho na rua, mas sentiu que a solidão era apenas uma mentira e que algo terrível fora despertado. Marcos entrou em casa quase sem fôlego, batendo a porta atrás de si com uma força que ecoou pelo corredor vazio como um veredito final. O peso do amuleto em seu bolso parecia ter triplicado durante o curto trajeto da encruzilhada até sua sala, como se o objeto estivesse se tornando fisicamente mais denso a cada passo que ele dava para longe da oferenda. Ele tentou rir de sua própria paranoia momentânea, atribuindo o nervosismo crescente ao estresse financeiro acumulado, mas o silêncio opressor de sua residência não trazia o conforto de costume. O ar estava estranhamente parado e pesado, carregado de uma eletricidade estática que fazia os pelos de seus braços se eriçarem. Com as mãos ainda trêmulas, ele retirou o amuleto de prata e o colocou sobre a mesa de cabeceira de seu quarto. A pedra negra no centro da peça parecia brilhar com uma intensidade fosca, uma luz que não refletia a claridade ambiente, mas sim parecia devorar ativamente a iluminação fraca da lâmpada do teto. Instantes após deitar-se, a atmosfera do cômodo mudou drasticamente. A temperatura no quarto caiu de forma tão súbita que Marcos conseguia ver o rastro de sua própria respiração no ar, uma névoa esbranquiçada que se dissipava lentamente na penumbra. Ele sentiu uma densidade invisível preencher cada canto do quarto, uma massa de sombras que parecia observar cada movimento seu com uma intenção maligna. O repouso foi brutalmente interrompido por um som metálico vindo da sala de estar. O rádio ligou sozinho, emitindo uma estática ruidosa que logo se transformou em um chiado rítmico, quase como uma respiração ofegante que tentava pronunciar seu nome. Marcos levantou-se irritado, movido por uma coragem desesperada, mas parou bruscamente no batente da porta quando um odor enjoativo tomou conta de suas narinas. Era o cheiro inconfundível de flores de cemitério, aquele perfume de lírios em decomposição misturado com terra úmida, que parecia brotar diretamente das frestas das paredes. Ao retornar para a cama, o sono que o atingiu não foi um refúgio, mas um mergulho em um abismo de pesadelos vívidos e asfixiantes. Em seus sonhos, Marcos via-se paralisado por uma força esmagadora, incapaz de mover um único músculo, enquanto uma figura alta, vestida com trajes negros que pareciam feitos de fumaça e escuridão líquida, permanecia imóvel ao pé de sua cama. A entidade não possuía rosto definido, apresentando apenas um vazio absoluto onde deveria estar uma face humana, mas Marcos podia sentir o peso de um olhar faminto e soberano drenando sua essência vital. Ele acordou em sobressalto, gritando em um silêncio angustiante, com o suor frio escorrendo pelo pescoço, apenas para descobrir que o sol já estava alto. No entanto, a fadiga em seu corpo era devastadora, como se ele tivesse passado a noite inteira realizando um trabalho braçal exaustivo e sem descanso. Ao se olhar no espelho do banheiro, o choque foi imediato e aterrorizante. Manchas roxas profundas, semelhantes a hematomas causados por pressões violentas, marcavam seus braços, tórax e costelas, como se mãos invisíveis tivessem apertado sua carne com força sobre-humana durante a noite. Sua pele estava pálida, quase cinzenta, e seus olhos mostravam olheiras profundas que denotavam uma exaustão sobrenatural. O ceticismo de Marcos começou a desmoronar diante da evidência física de sua rápida deterioração. O pavor tomou o lugar da ganância inicial, que o levara a pegar o objeto. Em um impulso de desespero absoluto, ele pegou o amuleto. Sentindo uma repulsa imediata pelo metal gélido, correu até a cozinha e o jogou no fundo do saco de lixo, amarrando-o com nós duplos antes de levá-lo para a lixeira externa. Acabou, ele murmurou para as paredes vazias, tentando convencer sua mente de que o pesadelo havia sido descartado para sempre. Contudo, a paz foi uma ilusão passageira e cruel. Na manhã seguinte, ao abrir a gaveta da cômoda para buscar uma camisa limpa,
O brilho frio da prata o encarou de volta com uma malevolência silenciosa. O amuleto estava lá, repousando perfeitamente sobre suas roupas dobradas, impecável e ainda mais gélido do que antes. O pânico agora era seu único companheiro constante naquela casa que parecia encolher ao seu redor. Durante a madrugada seguinte, os fenômenos escalaram. Marcos ouvia passos pesados e deliberados caminhando pelo corredor. O som de botas de couro batendo no piso com uma autoridade que fazia a estrutura da residência vibrar. Risadas abafadas e sarcásticas, como se alguém estivesse se deliciando com sua agonia e total impotência, ecoavam vindo de lugar nenhum, preenchendo cada vácuo do ambiente com um terror paralisante. Ele tentou gritar por ajuda, tentou buscar proteção em orações que não praticava há décadas, mas sua voz morria na garganta seca e áspera. A energia da casa parecia estar sendo sugada por um vácuo invisível, e ele sentia que cada batida de seu coração era um esforço monumental que o deixava mais fraco. O amuleto não era apenas um objeto valioso, era um elo indissolúvel, um contrato espiritual que ele havia aceitado tacitamente ao profanar a oferenda. O cansaço extremo o venceu novamente, um sono pesado que o arrastou para a escuridão. Quando os primeiros raios de luz atravessaram a cortina, Marcos despertou com uma sensação excruciante de dormência em sua mão direita. Seu braço estava rígido e estranhamente pesado. Ao tentar mover os dedos, ele percebeu com horror absoluto que sua mão estava fechada em um punho inquebrável. O amuleto de prata não estava mais sobre a mesa, ele estava agora cravado dentro de sua palma fechada. E Marcos percebeu que simplesmente não conseguia soltá-lo. Marcos tentou desesperadamente abrir a mão, mas os dedos pareciam soldados de forma permanente ao metal gélido daquele amuleto maldito. A dor era uma agulha constante e invisível perfurando seus nervos, mas o pânico era ainda mais afiado e paralisante. Ele se viu trancado em sua própria casa, transformando o que antes era seu refúgio seguro em uma fortaleza de pura paranoia. A cada minuto que passava, a compreensão da gravidade de seu erro tornava-se mais nítida e cruel. Ele não havia apenas encontrado um objeto valioso em uma encruzilhada deserta, ele havia aceitado os termos de um contrato espiritual sombrio. O despacho não era apenas um amontoado de objetos religiosos, era o pagamento de uma dívida imensa que agora, por sua própria ganância e ceticismo, havia sido transferida integralmente para ele. Ele era o novo destinatário de uma entidade antiga que não aceitava atrasos nem misericórdia. O ambiente ao seu redor começou a se distorcer de forma grotesca. As paredes da sala começaram a transpirar um líquido escuro e viscoso que cheirava a ferro, terra úmida e estagnação. Gotas grossas escorriam lentamente pelo teto, desenhando padrões macabros no papel de parede que pareciam símbolos arcaicos de aprisionamento. Do interior das vigas e das fundações, um som começou a emergir, baixo no início, mas crescendo em uma cadência hipnótica e ensurdecedora. Tambores eram batidas rítmicas e pesadas que não vinham de fora da casa, mas da própria estrutura física da residência, vibrando violentamente nos ossos de Marcos. O som era o batimento cardíaco de algo ancestral, soberano e profundamente faminto que reclamava seu espaço naquele mundo. No centro da sala, a realidade pareceu rasgar-se como um tecido podre. A figura de preto, que antes habitava apenas o reino dos seus pesadelos, manifestou-se agora com uma solidez física aterrorizante. Ela era alta, quase tocando o teto com seu topo invisível, envolta em mantos que pareciam absorver toda a luz disponível no ambiente. Não havia rosto sob o capuz, apenas um vácuo absoluto e gélido que emanava uma autoridade esmagadora. Marcos sentiu seus joelhos cederem sob o peso daquela presença avassaladora. Ele entendeu, em um lampejo de lucidez desesperada, que o preço por sua curiosidade seria sua própria essência. A entidade não queria o amuleto de volta, ela buscava um novo hospedeiro para perpetuar a cobrança eterna da dívida. Movido por um instinto primitivo de sobrevivência, Marcos reuniu suas forças finais e debilitadas. Ele precisava devolver o objeto, precisava retornar àquela encruzilhada original e implorar por uma misericórdia que não merecia. Com a mão ainda fechada sobre a pedra negra, ele correu para a porta da frente,
forte, mas a maçaneta estava imóvel, fundida à porta como se fizesse parte de uma única peça de metal sólido. Ele tentou as janelas, mas, ao afastar as cortinas, o horror o paralisou. Além do vidro, não havia a rua, as casas dos vizinhos ou os postes. Havia apenas uma escuridão infinita e absoluta, um nada devorador que parecia apagar a própria ideia de existência. Sua casa não estava mais no subúrbio brasileiro, ela fora arrancada da realidade e lançada em um limbo espiritual onde o tempo seguia as regras daquela figura sem rosto. O amuleto começou a queimar em sua palma com um calor infernal. Marcos gritou quando sentiu a pele de sua mão se fundir ao metal prateado, mas o som que saiu de sua boca não era mais o dele, era uma gargalhada rouca, profunda e sarcástica, um ruído que ele não reconhecia, mas que emanava de suas próprias entranhas transformadas. Ele correu para o espelho do corredor em uma última tentativa de se reconhecer. O reflexo que o encarou de volta era uma abominação. Seus olhos, antes castanhos e humanos, haviam se tornado poços de escuridão absoluta, negros como a pedra central do amuleto. A transformação estava completa. Ele não era mais Marcos, o homem pragmático. Ele era agora o receptáculo vivo daquela fome milenar. A dor excruciante migrou rapidamente para o centro de seu peito. Ele rasgou a camisa com movimentos frenéticos e viu, com horror e fascínio, o amuleto de prata afundando em sua carne, exatamente sobre o coração. O metal não causava sangramento, mas sim uma integração biológica perfeita. Enquanto o objeto se tornava parte de seu corpo, a casa ao redor começou a se dissolver como areia ao vento. As paredes líquidas desapareceram em um redemoinho de fumaça cinzenta, e Marcos se viu de volta à encruzilhada original. A noite estava em silêncio absoluto e o cheiro de charuto e mel estava mais forte do que nunca. Marcos sentou-se no asfalto frio, no exato lugar onde encontrara o despacho. Ele sentia uma paz maligna e uma vitalidade sombria percorrendo suas veias. Seus dedos agora se moviam livremente, mas ele não tinha mais o desejo de fugir. Ele acendeu um charuto com um estalo de dedos e esperou pacientemente. Ao longe, o som de passos hesitantes de um novo pedestre ecoou na rua deserta. Marcos sorriu, com o amuleto brilhando sob sua pele, aguardando o próximo curioso que ousaria tocar no que nunca deveria ser tocado.